Você já sentiu que sua alma murcha ao lado de alguém que não te vê, que não te escuta, que simplesmente não te valoriza? Sim, fique. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma reflexão. É um espelho. Uma viagem profunda ao coração das suas emoções mais ocultas. Este vídeo não é para quem quer esquecer rápido. É para quem quer realmente despertar. Atenção, o que você vai ouvir pode incomodar, pode doer, mas também pode te libertar. E se você está aqui, não é por acaso. Sua alma está pronta para lembrar quem você é. Então inscreva-se agora e fique comigo até o final. Porque quando este vídeo terminar, você não será a mesma pessoa que apertou o play. Você já se perguntou o que acontece com sua alma quando decide deixar para trás alguém que não te valoriza? Isso não é simplesmente um ato de afastamento externo, mas sim uma revolução interna. Quando damos esse passo, ocorre uma transformação que raramente é compreendida à primeira vista. Não se trata de esquecer alguém, mas de redescobrir partes de si mesmo que você sacrificou no altar da necessidade, do apego ou do medo do abandono. Veja, a alma, aquilo que em você é eterno e autêntico, não pode sobreviver por muito tempo na mentira. Quando você permanece ao lado de quem não te valoriza, sua alma vai murchando aos poucos. Não porque o outro tenha poder sobre ela, mas porque você, inconscientemente, decide traí-la a cada concessão que faz à custa da sua dignidade. Você diz, cale-se, espere, aceite, e ela obedece por um tempo. Mas chega um dia em que a alma, como um animal selvagem ferido, ruge das profundezas, exigindo verdade, respeito e plenitude. Esse é o chamado do despertar. Quando finalmente você decide soltar, algo dentro de você morre, sim. Mas o que morre não é o amor verdadeiro. O que morre é a ilusão. A necessidade de mendigar migalhas. Morre a parte de você que construiu castelos de esperança sobre alicerces falsos. E, ao mesmo tempo, algo nasce. Sua alma começa a recuperar seu espaço, como a terra que volta a respirar após uma longa seca. A dor não desaparece imediatamente. Na verdade, no início ela se intensifica, porque a alma precisa chorar tudo o que silenciou. Nesses momentos de vazio, quando a pessoa que não te valorizava já não está, a mente grita. Diz que talvez você tenha errado, que perdeu algo. Mas essa é apenas a voz do ego, com medo de ficar sozinho. A alma, por outro lado, sussurra algo diferente. Diz, finalmente estou livre para voltar a ser eu. E é nesse silêncio que começa uma profunda alquimia interior. Como o ouro que se purifica no fogo, seu ser essencial começa a emergir das cinzas da dependência. Não se trata de se tornar frio ou indiferente. Deixar ir quem não te valoriza não significa endurecer o coração. Pelo contrário, significa amar-se o suficiente para não aceitar menos do que sua alma merece. Significa reconhecer que seu valor não depende de que o outro o veja, mas de que você o encarne, o defenda, o viva. É o início de uma reconciliação sagrada consigo mesmo. E te garanto que isso, embora doa, é libertador. A pessoa que não te valoriza não é seu inimigo. Na verdade, é um espelho. Um catalisador que te mostrou até onde você era capaz de se ignorar para obter afeto. Ao soltá-la, você não apenas se liberta dela, mas também rompe o padrão ancestral que te fazia repetir essa história uma e outra vez. Você deixa de ser vítima e se torna criador. Protagonista da sua própria narrativa interior. Há uma beleza silenciosa nesse processo. Porque na escuridão da perda acendem-se pequenas luzes de verdade. Você descobre que pode estar consigo mesmo sem se trair. Que sua companhia não é um castigo, mas uma bênção. Aprenda a cuidar da sua energia, a estabelecer limites não como muralhas defensivas, mas como atos de amor pela sua alma. E, pouco a pouco, a dor dá lugar a uma nova paz. Não é a paz do fácil, mas a que surge quando você para de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Esse desprendimento é uma forma de morte simbólica. E como toda morte interior, anuncia um renascimento. A pessoa que emerge depois não é a mesma. Tem cicatrizes, sim, mas também tem uma luz diferente no olhar. Porque atravessou a sombra. Fez a jornada rumo ao si mesmo, àquela totalidade profunda que Jung chamava de individuação. Já não busca ser amada a qualquer custo, porque descobriu que sua alma já é completa. E, a partir desse lugar de integridade, pode voltar a amar, mas de forma diferente. Já não por necessidade, mas por escolha. Quando você deixa ir quem não te valoriza, também solta o personagem que fingia ser para agradar. Você se desprende da máscara, do papel, do auto-engano. E isso pode dar medo.
Porque quem é você quando já não precisa de aprovação? Você é simplesmente você, e isso é mais que suficiente. Sua alma, então, respira. Recupera sua voz, sua alegria, seu rumo. E embora no início o caminho trêmula, logo se lembra do caminho. Porque sempre soube. Apenas esperava que você lembrasse com ela. Não espere que o mundo celebre sua decisão. Muitas vezes, deixar ir é visto como fraqueza. Mas, na realidade, é o ato mais corajoso. É olhar para o abismo do apego e dizer: prefiro a solidão a uma vida sem verdade. E esse é o início do verdadeiro poder. Um poder sereno, silencioso, que não precisa provar nada, porque se basta a si mesmo. Portanto, não tema deixar ir. Se alguém não te valoriza, não tome isso como sinal da sua falta de valor, mas como uma oportunidade para valorizar aquilo que você vinha ignorando em si. A alma sempre sabe. E quando você finalmente a ouve, quando escolhe honrar sua verdade, então começa a verdadeira vida. E, no entanto, após esse primeiro despertar, a tarefa mal começou. Porque a alma, já livre do jugo da desvalorização, precisa de tempo para reconhecer suas próprias feridas. Não basta simplesmente partir. É preciso também reconstruir aquilo que foi corroído no silêncio do desprezo. E é aqui que começa a verdadeira obra da alma, uma reestruturação lenta, profunda e amorosa do si mesmo. Durante anos, talvez você tenha se moldado para caber em uma relação que não te devolvia o olhar. E agora, livre desse laço, surgem perguntas essenciais. Que partes de você reprimiu para ser aceito? Quantas vezes fingiu não sentir dor para não parecer fraco? Onde você se perdeu de si mesmo por medo de não ser amado? A separação não é o fim, mas o limiar. O ponto em que você deixa de buscar fora e começa a olhar para dentro. Essa introspeção é necessária, mas não é confortável. A alma não se recupera com rapidez, nem através de distrações superficiais. O que ela precisa é de presença. Precisa do seu compromisso incondicional, da sua escuta atenta, como a que se dá a uma criança ferida que ainda não sabe colocar em palavras o que viveu. A alma, quando foi negligenciada, se expressa pelo corpo, pelos sonhos, pelos símbolos. Fala com você por meio da ansiedade, da insonia, da saudade. Mas não para de punir, e sim para te guiar. Se você souber escutar, perceberá que, no fundo, não há ressentimento por quem não te valorizou. O que há é uma tristeza mais antiga, a de ter traído a própria essência. E essa tristeza é sagrada, porque quando você a reconhece, quando a sustenta sem fugir, ela se transforma em fogo. Você começa a se lembrar de que sua alma tem um propósito mais elevado do que ser aceita pelo outro, ser fiel a si mesma, mesmo que isso signifique caminhar só por um tempo. Não confunda essa fidelidade com o isolamento. Pelo contrário, ser fiel à sua alma te abre para relações verdadeiras, onde você já não precisa se esconder, onde pode amar sem medo de desaparecer no outro. Mas isso só é possível quando você já curou o suficiente para não buscar em alguém aquilo que você mesmo precisa restaurar. Ninguém pode te dar a validação que você mesmo se nega. E é nessa descoberta que reside a verdadeira liberdade. À medida que esse processo avança, algo extraordinário acontece. Você começa a olhar para o passado sem ódio. Não porque o justifique, mas porque compreendeu. Quem não te valorizou também estava preso às próprias sombras. Também agia a partir da própria ferida, do próprio medo. E embora isso não escuse, humaniza. Perdoar não é esquecer. É soltar o veneno para que ele não continue contaminando sua alma. É parar de se definir por aquela experiência e reivindicar sua identidade além da dor. Aqui, neste ponto, a alma alcança uma nova clareza. Percebe que tudo foi necessário. Até mesmo aquilo que doeu. Porque sem aquela ferida, você não teria iniciado essa jornada de volta para si. Não teria conhecido a profundidade que agora habita no seu olhar, nem a força silenciosa que agora respira. Essa é a grande paradoxo da cura. Aquilo que parecia a sua ruína foi, na verdade, a sua iniciação. Você começa a atrair aquilo que ressoa com a sua verdade. Pessoas, ideias, lugares, tudo começa a se alinhar com essa frequência mais por a que você recuperou. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você já não vibra mais na necessidade de ser salvo. É você quem agora oferece presença, quem habita seu corpo, quem fala com autenticidade. Você deixou de pedir amor. Agora, você é o amor em presença. E talvez, em alguma noite, você se lembre com ternura daquela pessoa que não te valorizou. Não com saudade, mas com uma gratidão silenciosa.
porque naquela experiência você viveu o contraste que te revelou a sua verdadeira luz. Não há vitória mais profunda do que a de quem retorna à própria alma, com humildade, com cicatrizes, mas inteiro. Esse retorno, embora solitário, está cheio de sentido, porque a alma, enfim, foi ouvida. E uma vez que isso acontece, não há mais volta. Você despertou. Você se lembrou de quem é. E essa verdade, uma vez acolhida, se torna guia, destino, lar. Pois bem, quando percorres esse caminho de volta para ti mesmo, quando a alma é resgatada do esquecimento e volta a habitar com dignidade dentro de ti, surge uma pergunta ainda mais profunda. O que farás agora com essa nova verdade? Porque não basta curar-se, é preciso também viver a partir dessa cura. Não basta se libertar de quem não te valorizou. É necessário também aprender a nunca mais trair a si mesmo, mesmo quando o mundo insiste em te convidar a isso. A verdadeira transformação não acontece no instante do despertar, mas nos dias comuns, na repetição do gesto que reafirma teu novo pacto contigo. Está em como escolhes tuas relações, tuas palavras, tua maneira de estar presente. A fidelidade à alma não é um evento, é uma prática diária. É dizer sim onde antes te calavas. É dizer não sem culpa quando algo não ressoa. É parar de esperar e começar a criar. E isso, embora pareça simples, exige profunda honestidade e atenção constante. A alma, uma vez liberta, torna-se exigente. Já não tolera o que antes aceitava. Não porque tenha se tornado arrogante, mas porque se lembrou do seu valor. Esse é o preço da consciência, uma sensibilidade que não pode mais adormecer por completo. E por isso, mesmo que a solidão já não doa como antes, ela também não se preenche com qualquer companhia. Deixaste de ter fome de afeto, agora tens fome de verdade. Descobres então que muitas das dinâmicas que antes te prendiam já não te interessam. Conversas vazias, vínculos mornos, relações onde não podes ser tu mesmo, tudo isso começa a parecer-te estranho. Não porque te sintas superior, mas porque te tornaste mais verdadeiro. E isso faz com que tua energia já não esteja disponível para aquilo que não te honra. É uma mudança sutil, porém radical. Algumas pessoas dirão que você mudou. E terão razão. Mas o que realmente mudou foi que você deixou de fingir. Deixaste de usar os trajes com que buscavas se encaixar e agora caminhas despido de máscaras, com a vulnerabilidade como armadura e a autenticidade como guia. Isso incomoda quem ainda não se permitiu olhar para si. Mas tu já não estás aqui para agradar, estás aqui para ser. E essa decisão, porque sim, é uma decisão, transforma a qualidade da tua vida. Começas a viver de dentro para fora. Já não reages, escolhes. Já não sobrevives, crias. Até a dor passa a ser experimentada de outra forma, não como castigo, mas como parte natural do crescimento. A alma não teme o sofrimento quando sabe que ele tem sentido. Ela teme, isso sim, a desconexão. E tu já aprendeste que nada dói mais do que trair a si mesmo por medo da rejeição. Por isso, quando alguém novo aparece na tua vida, já não perguntas, será que vai mamar? Mas sim, conseguirei mamar a mim mesmo estando com essa pessoa. Essa é a nova medida. E esse também é o sinal de que atravessaste o limiar. Porque já não amas a partir da carência, mas da abundância. Já não dás para receber. Dás porque estás pleno. Porque dentro da tua alma há uma fonte que já não depende do olhar do outro para fluir. Às vezes, é claro, haverá recaídas. Momentos em que o antigo padrão te atrai. Uma parte de ti ainda anseia pelo reconhecimento externo, pelo aplauso, pelo calor do que é familiar. E tudo bem. A alma também é humana. Mas agora tens uma bússola interna que não falha. O corpo sente, o coração sabe. E se te escutares, se respirares fundo e te lembrares da tua verdade, voltarás a ti. A vida, a partir desse lugar, torna-se uma dança entre aceitação e escolha. Já não precisas mudar os outros. Só precisas ser tu. E, curiosamente, a partir dessa autenticidade, começas a inspirar. Não com discursos, mas com tua simples presença. Porque alguém que se encontrou consigo emite uma frequência diferente. Uma frequência que ressoa com o essencial. E isso transforma não só a tua história, mas também as das pessoas ao teu redor. E talvez, numa tarde qualquer, no silêncio da tua nova vida, te surpreendas sorrindo sem razão. Não porque tudo seja perfeito, mas porque, enfim, estás em paz contigo. Fizeste as pazes com a tua história, com os teus erros, com as tuas perdas. Compreendeste que não foste fraco por ter ficado, nem cruel por ter ido. Foste apenas uma alma em busca de si mesma.
E agora a encontraste. Esse é o destino de todo ser consciente, recordar. E recordar, em sua forma mais profunda, é reconhecer-se. É voltar a habitar o espaço sagrado da alma sem pedir permissão. Deixaste de mendigar amor, e nesse gesto te tornaste amor. Soltaste quem não te valorizou, e nesse ato te reivindicaste por inteiro. E assim, sem alarde, sem drama, apenas com a força serena de quem despertou, começas uma nova vida. Uma vida em que, finalmente, és tu. Não o que esperavam de ti, não o que precisavam que fosses, mas tu, na tua forma mais pura. E esse é o maior presente que podes dar a ti mesmo. E também o maior presente que podes oferecer ao mundo. Permita-me dizer algo que raramente nos é ensinado com clareza. Não existe despertar sem perda. E quando você deixa para trás alguém que não te valorizava, o que realmente solta não é uma pessoa, mas uma estrutura interna que sustentava sua identidade. Você rompe com uma narrativa antiga. Uma onde o seu valor dependia do reconhecimento do outro. Essa história morreu. E embora a liberdade que nasce disso seja imensa, o mesmo acontece com o vazio que ela provoca. A alma desperta não é um estado fixo, mas um processo em constante expansão. O que ontem bastava, hoje já não basta mais. E não por insatisfação, mas porque você começou a ouvir uma voz mais profunda, a da alma que não negocia sua verdade. Essa voz, no início sutil, vai ganhando força a cada escolha feita em alinhamento com sua integridade. E então, quase sem perceber, você começa a traçar uma nova vida. Uma vida tecida com fios de coerência. Mas esse novo caminho traz consigo uma grande contradição que poucos estão dispostos a encarar. Quanto mais você se conhece, mais consciente se torna da sua sombra. Porque ao abrir mão da validação externa, imerge o terreno inexplorado dos seus próprios julgamentos, medos e carências. Já não dá mais para culpar o outro. Já não dá mais para se esconder atrás da desculpa de ninguém me valoriza. Agora você precisa se perguntar, estou-me valorizando? E é aí que começa a etapa mais profunda da jornada. O encontro consigo mesmo, sem intermediários. Sem plateia, sem interlocutores. Apenas você, sua alma e o reflexo honesto do seu interior. É nesse espaço que nasce a verdadeira maturidade emocional. Você aprende a estar consigo sem precisar se disfarçar. Aprenda a habitar suas emoções sem fugir delas. E, acima de tudo, aprenda a se oferecer aquilo que antes implorava dos outros. Presença, respeito, escuta. Nesse estado, você começa a perceber com mais clareza as sutilezas da alma. Já não precisa de grandes sinais externos. Seu corpo vira um barômetro. Uma sensação no peito, um nó na garganta, um suspiro inesperado, tudo fala com você. E você escuta. Já não trai mais esses sinais para agradar ou se encaixar. Porque sabe que o preço de se ignorar é alto demais. Você já o pagou antes. E não quer voltar lá. À medida que você se sustenta nesse novo modo de ser, sua realidade externa também começa a mudar. As conversas mudam. As relações que não vibram com você se dissolvem naturalmente. Os lugares que frequentava já não te contêm. Não por arrogância, mas por evolução. Não é preciso romper com violência. Você apenas deixa de ressoar. E o que não ressoa, vai embora. E nesse vazio que fica, porque sim, fica um vazio, aparece um convite sagrado, começar a criar a partir da sua autenticidade. Não para provar nada, não para agradar, mas como expressão natural da sua alma. É então que nasce a arte verdadeira, a palavra com sentido, a ação consciente. Sua vida começa a se tornar uma obra de autoria própria. Uma criação que já não busca aprovação, mas vivência. Mas permita-me-te alertar, esse caminho não garante a ausência de dor. Na verdade, muitas vezes dói mais do que antes. Porque agora você sente com o corpo inteiro. Já não está mais anestesiado. A tristeza te atravessa, mas não te destrói. A alegria te preenche, mas não te consome. Você deixou de buscar salvação, e isso te torna intimamente poderoso. Você já não precisa que a vida seja perfeita. Só precisa que ela seja verdadeira. E então acontece o mais belo. Você descobre que a solidão, aquela que tanto temia, é na verdade o útero onde sua nova vida está sendo gestada. Já não é castigo, é santuário. Você aprende a saboreá-la. Torna-se íntimo de si mesmo. E dessa intimidade nascem novos vínculos, mas não a partir da carência, e sim da completude. Você já não atrai o que alivia sua ferida,
e sim o que honra sua essência. A alma, agora ouvida e respeitada, deixa de gritar. Torna-se guia. E você, enfim, confia. Não no mundo exterior, que continua incerto, mas na sua capacidade de navegá-lo a partir da verdade. Essa confiança não é uma crença, é uma experiência viva. Uma certeza silenciosa que habita no peito como um farol. E é a partir dali que tudo muda. Então você entende, nunca foi sobre perder alguém. Foi sobre se reencontrar. Nunca foi sobre deixar o outro. Foi sobre se sustentar. Você deixou para trás uma identidade baseada na carência, e agora caminha com a dignidade de quem se lembrou de onde veio. Sua alma não pede mais permissão para ser. E você, finalmente, também não. Não há triunfo maior que esse. Não há sucesso mais profundo do que poder dizer: estou em paz com quem sou, mesmo que isso decepcione as expectativas alheias. Porque nessa paz existe verdade. E onde há verdade, há liberdade. Deixa-me te dizer algo que raramente é admitido sem julgamento. Às vezes, permanecer com alguém que não te valoriza não é fraqueza, mas uma tentativa profundamente humana do eu de sustentar uma imagem interna quebrada. Quando permaneces nesse vínculo, quando aceitas o desprezo, a indiferença, o vazio, o que estás realmente a fazer, no fundo, é proteger algo que acreditas que não conseguirias reconstruir sem aquela pessoa. Não é amor o que te prende, é medo. Mas não é um medo superficial, é um medo que se instala no inconsciente, que responde. Do ponto de vista do eu, muitas vezes não estamos preparados para perder uma figura que, embora prejudicial, se tornou estrutural no nosso equilíbrio interno. É possível que não sejas valorizado, até desprezado, mas se associaste a tua identidade, a tua necessidade de pertencimento, de sentido, de conexão, a essa figura, deixá-la equivale a perder partes tuas que ainda não sabes habitar sozinho. E isso não é uma escolha consciente. É um mecanismo de defesa. Sabes quantas vezes vi almas nobres agarradas a vínculos onde são ignoradas? Mais do que o orgulho ousaria admitir. Não por falta de dignidade, mas por uma necessidade emocional mais primitiva, preservar a continuidade do eu. A alma, por mais que deseje despertar, também precisa se apoiar em algo estável enquanto aprende a se sustentar sozinha. E se o único ponto de apoio é esse outro que não te valoriza, vais ficar. Não por masoquismo, mas por sobrevivência emocional. E aqui não há heróis nem vilões. Apenas seres humanos enfrentando a crueza dos seus vazios. Ficar com quem não te valoriza pode parecer irracional por fora, mas por dentro é um ato de negociação. Prefiro esse pouco de afeto, esse espelho distorcido, a encarar o abismo de enfrentar sozinho as minhas carências. É um pacto que o eu faz com as suas feridas. Um pacto que evita o colapso, mesmo que perpetua a dor. Mas aqui está o paradoxo. Essa dor também te estrutura. Ela não te destrói por completo. De certo modo, torna-se uma mestra silenciosa. Mostra-te os teus limites, o teu limiar de resistência, a tua capacidade de adaptação. Não idealizo, não justifico, mas compreendo. Porque há processos que só podem ser entendidos a partir da sombra. E na sombra, muitas vezes, não se vive em liberdade, vive-se em funcionalidade. Por isso, quando alguém me diz não consigo deixá-lo, eu não insisto para que o faça. Eu escuto. Porque às vezes, ficar é o que o eu precisa para não se fragmentar. É a sua forma de ganhar tempo. De construir por dentro algo que, mais tarde, talvez permita partir. Mas forçar essa partida antes que o eu esteja pronto pode causar mais danos do que a permanência. Nem todo desprendimento é libertação. E nem toda permanência é covardia. No mais profundo, ficar com quem não te valoriza é uma forma de te sustentares quando ainda não sabes quem és sem aquele outro. E isso, por mais que doa, merece respeito. Porque estamos a falar de sobrevivência emocional, de identidade, de amadurecimento interno, não de romance, não de lógica, não do que a sociedade espera, mas das camadas mais delicadas da psique humana. E há mais. Muitas vezes, essa experiência torna-se uma forma inconsciente de conter partes do eu que ainda não foram integradas. Ficar ali é, simbolicamente, uma forma de reencenar uma história mais antiga. Talvez uma relação parental onde também não foste visto. Talvez um padrão emocional que se repete porque a tua psique ainda busca uma resolução. E enquanto essa cena não for tornada consciente, continuarás ali. Não porque escolhas, mas porque não conheces ainda outro idioma. Então não te julgues. Não te condenes. Há sabedoria na tua permanência,
mesmo que ainda não a consigas ver. Essa sabedoria não vem do ego, vem do inconsciente. É a forma como o teu eu encontrou para te proteger enquanto maturas outras ferramentas. Sim, está a custar-te. Sim, estás a pagar um preço. Mas às vezes, pagar esse preço é necessário para não colapsares por inteiro. Isso não significa que tenhas de ficar para sempre. Significa que, enquanto estás aí, podes observar. Podes começar a sentir sem anestesia. A nomear o que dói. A perceber, pouco a pouco, que o amor que te é negado não é um julgamento sobre ti, mas uma expressão das limitações do outro. E quando essa compreensão chegar, não precisarás te forçar a ir embora. Irás com naturalidade. Como quem encerra um ciclo. Como quem se despede de uma pele que já não o contém, mas que um dia o protegeu. Por isso, por agora, se não podes partir, não partas. Mas fica com consciência. Fica sabendo que há um processo em curso, um que não se mede em ações externas, mas em despertares internos. Fica, se é isso que precisas. Mas não para mendigar, e sim para observar. Não para te conformares, mas para compreender. E quando chegar a hora, saberás que podes ir, não porque finalmente te valorizam, mas porque tu, finalmente, aprendeste a te valorizar por dentro. E isso, acredita em mim, não é fraqueza. É maturidade. Agora que decidiste permanecer, que te permitiste não fugir imediatamente, entramos num terreno mais sutil e revelador, o da função psicológica desse vínculo que tanto dói. Porque o que sustenta a tua permanência não é uma simples emoção nem uma única necessidade, mas uma trama psíquica mais complexa. É aí que a filosofia encontra a psicologia profunda, não para julgar tuas escolhas, mas para compreender a lógica silenciosa que habita por trás de cada uma delas. Permanecer pode se tornar um laboratório da alma. É, muitas vezes, na experiência de não ser valorizado que o eu aprende seus próprios limites, onde o aparelho psíquico se tensiona até revelar os padrões mais antigos que operam desde a sombra. Porque chega um momento, silencioso, mas definitivo, em que compreendes que não se trata mais do outro, mas de ti. Não se trata do que te dão ou te negam, mas de porque aceitas aquilo que sabes que não te nutre. E aí começa um trabalho profundo. Muitos dos nossos vínculos mais dolorosos não são erros do destino. São repetições, reencenações de antigos roteiros afetivos que ficaram inacabados. Quando alguém não te valoriza e tu permaneces, estás revivendo algo. Talvez seja o eco de uma infância onde não foste visto. Talvez o reflexo de um pai ausente, de uma mãe fria, de uma palavra que nunca veio. Tu não ficas por ingenuidade. Ficas porque ainda não encerraste aquele ciclo. E enquanto ele estiver aberto, a psique vai retornar. E é nesse lugar, quando já não podes mais negar tua dor, que se abre uma possibilidade valiosa, a de te observares com honestidade. Sem justificar o outro, mas também sem demonizá-lo. Porque quem não te valoriza nem sempre é cruel de forma consciente. Às vezes, simplesmente, não tem os recursos emocionais para te enxergar. Às vezes, está preso na própria cegueira. E tu, sem perceber, continuas esperando que reaja como não conseguiu reagir quem deveria ter-te amado primeiro. Essa compreensão não é imediata. Requer coragem. Requer sustentar o desconforto sem anestesia. Mas se conseguires fazê-lo, se conseguires olhar para dentro sem julgar o que vês, então tua permanência deixa de ser uma prisão e se transforma num espelho. E esse espelho não te mostra apenas tuas feridas, mas também tua força, a capacidade de estar presente com tua dor sem desmoronar. Isso, mesmo que o mundo não celebre, é um ato radical de maturidade emocional. Além disso, permanecer não significa se render. Pode ser um ato de observação consciente. Uma forma de dizer, ainda não sei como ir embora, mas já não estou cego dentro desse vínculo. E essa lucidez muda o jogo. Porque já não te agarras à fantasia, mas sim a uma compreensão profunda. Já não esperas ser salvo. Estás aprendendo a te sustentar, mesmo dentro da contradição. Esse processo transforma a tua relação contigo mesmo. Começas a perceber como falas sobre ti. Como justificas o que é injustificável. Como ainda é difícil acreditares que és digno de um amor mais inteiro. E aí aparece uma tarefa silenciosa, a de reconstruir tua autoestima desde dentro. Não como uma afirmação vazia, mas como um reconhecimento paciente de tudo que atravessaste para chegar até aqui. E pouco a pouco, algo em ti começa a se alinhar. Não necessariamente rumo à partida, mas rumo à clareza. Já não precisas que o outro mude para te sentires válido. Já não imploras por atenção. Já não mendigas respeito.
Começas a recuperar teu centro, mesmo dentro desse vínculo. E isso, às vezes, é mais transformador do que fugir. Porque a verdade é que muitos vão embora antes de compreender. Partem levando uma história não resolvida e a repetem no próximo vínculo. Mas tu, que decidiste ficar um pouco mais, tens uma oportunidade diferente. Encerrar o ciclo por dentro. Não porque o outro despertou, mas porque tu despertaste. E talvez um dia, sem pressa, sem raiva, simplesmente sintas que já não tens mais nada a fazer ali. Não como uma ruptura, mas como uma maturação. Não irás embora como quem foge, mas como quem compreendeu que já pode caminhar sozinho. E nesse momento, olharás para trás não com rancor, mas com uma gratidão serena. Porque saberás que essa experiência, por mais dura que tenha sido, te permitiu-te conhecer na tua profundidade mais esquecida. E assim, com o passo firme de quem se sustentou no meio da tempestade, seguirás um novo caminho. Um caminho onde, talvez pela primeira vez, já não precisarás ser visto para te sentires real. Porque tu, finalmente, aprendeste a te ver. Agora que atravessaste a fase mais turva da permanência consciente, abre-se diante de ti um novo espaço, o da observação transformadora. Este é um terreno delicado, porque aqui o eu já não está apenas em modo defensivo, mas também ainda não assumiu totalmente sua soberania emocional. Está em trânsito. E é precisamente nesse limiar que se produz uma das alquimias mais profundas da alma humana. Há algo que só se aprende quando não se foge, a arte de compreender sem necessidade de reagir. Deixaste de lutar para ser visto, mas não por isso deixaste de sentir. O que muda é o lugar de onde experimentas. Já não estás no olho do furacão, és testemunha do furacão. E isso, por mais sutil que pareça, transforma radicalmente a relação que tens contigo mesmo. Neste ponto, o outro continua sendo o mesmo, talvez ausente, indiferente, incapaz de amar-te como precisas. Mas tu já não és a mesma pessoa que entrou nesse vínculo em busca de aprovação. Começaste a ser tua própria base, e isso muda até mesmo a forma como recebes a falta de amor. Porque agora isso já não te define. Dói, sim, mas não te colapsa. Abala-te, mas não te destrói. Teceste uma rede interna que te sustenta, uma que antes não sabias como construir. E então, sem perceber, começas a olhar o outro com outros olhos. Já não esperas. Já não imploras. Já não te consomes tentando ser visto. Compreendes, com um peso suave, mas certeiro, que o amor não se exige. Que o reconhecimento não se mendiga. Que há ausências que não se preenchem com esforço, mas com aceitação. E daí nasce uma forma de amor mais madura, por ti. Porque quando permaneceste o suficiente para ver com clareza, sem raiva nem auto-engano, começas a reconhecer teus próprios mecanismos. Percebes como te abandonavas para ser querido, como silenciaste tua dor por medo de incomodar, como confundias apego com lealdade. E não te julgas. Não te atacas. Apenas respiras e te reconheces. Esse é o olhar compassivo de que a alma precisa para se transformar. Às vezes, nesta fase, podes ainda estar dentro do mesmo vínculo, mas algo se rompeu por dentro. Não no sentido de um colapso, mas de um desligamento emocional gradual. É como se o coração tivesse entendido algo que a mente ainda tenta explicar. Já não há necessidade de culpar. Já não há ansiedade por mudar o outro. Há uma estranha serenidade, a de quem sabe que fez tudo o que podia, até o impossível, e que já não precisa de mais nenhuma confirmação. E essa paz, que no início parece estranha, começa a se instalar como um novo estado do ser. Não é euforia. Não é vingança. É uma calma sóbria, lúcida, que te acompanha mesmo no meio da tristeza. Porque agora sabes que a dor não te desfigura. Sabes que podes habitar-te no meio da ausência, sem deixar de ser tu. Atravessaste o limiar da dependência emocional. E é aqui que a alma se liberta de uma armadilha antiga, a de condicionar seu valor ao reflexo que o outro lhe oferece. Quebraste esse espelho. Deixaste de medir tua luz com uma régua emprestada. E embora a ferida ainda pulse, ela já não te arrasta. Já não define teus movimentos. Porque teu eu, fortalecido, começou a caminhar por si mesmo. Então, mesmo que escolhas permanecer nesse vínculo, o farás a partir de outro lugar. Já não porque te falta algo, mas porque compreendeste que tua presença não depende da resposta do outro. Podes ficar ou partir, mas em ambos os casos a partir da liberdade, não da carência. E essa é uma diferença que muda completamente o sentido das tuas decisões. Por vezes, o outro notará essa mudança. Talvez tente recuperar aquilo que agora sente escapar. Talvez reaja. Talvez não.
Mas já não importa tanto. Porque tu já não estás a agir a partir da espera, mas da clareza. Já não precisas que o outro confirme o que já sabes, que teu valor não está em negociação. Permaneceste o tempo necessário para ver o que precisavas ver. Para compreender o que ainda não conseguias nomear. E talvez, apenas talvez, te surpreendas sentindo uma gratidão silenciosa por aquela pessoa que não soube te valorizar. Porque foi graças a essa experiência que descobriste tua profundidade. Descobriste tua sombra, tua força, teu silêncio. E essa descoberta não tem preço. Assim, sem alarde, sem dramatismo, começas a sair do vínculo por dentro. E um dia, o exterior refletirá o interior. Te afastarás. Ou simplesmente deixarás de procurar. Ou continuarás, mas sem te perder. Porque a alma já entendeu que não precisa ser vista para existir. Só precisa ser habitada. Você chegou a um ponto em que permanecer já não é um peso, mas uma escolha momentânea que revela algo mais profundo do que qualquer ruptura imediata, o processo de integração. Porque quando se observa tanta dor sem anestesia, quando você aprende a se sustentar sem exigir que o outro te conserte, então a alma começa a olhar de uma altura diferente. Não se trata de resignação, tampouco de heroísmo. É algo mais essencial, uma consciência madura que já não reage, mas escolhe. E escolher ficar, quando você poderia ir embora, pode ser uma forma poderosa de dizer a si mesmo: não estou mais fugindo da minha própria história. Porque permanecer não significa necessariamente depender do outro. A essa altura, você compreendeu que o que sustenta não é apenas uma relação, mas uma narrativa interior que pedia para ser ouvida. E essa escuta se tornou fértil. Ela te deu perspectiva. Devolveu a você uma voz que antes tremia ou se calava. No silêncio que se segue a esse tipo de processo, você percebe que não precisa de respostas imediatas. A alma não se move no ritmo da mente ansiosa. A alma digere devagar, em ciclos, em espirais. E agora, você respeita esse ritmo. Já não força encerramentos, nem exige começos. Você habita o meio do caminho, esse espaço onde você já não é quem foi, mas também ainda não é quem será. E ali, descobre um tipo de paz que nunca havia sentido, aquela que nasce quando você já não luta contra o que é. Você percebe como mudou a sua relação com a expectativa. No início, tudo era urgência, ansiedade, necessidade de ser reconhecido. Mas agora, embora essa necessidade ainda exista em alguns cantos, ela perdeu o controle sobre você. Você consegue conviver com o desejo sem transformá-lo em ordem. Consegue olhar para a sua carência sem deixá-la conduzir seu destino. Essa é a grande conquista, que sua história deixe de ser reflexo da ferida e comece a ser expressão da sua consciência. E então, você começa a soltar, não por raiva, mas por compreensão. Não porque te desprezam, mas porque você já não precisa mendigar. Percebe que o vínculo foi útil, mesmo que doloroso. Que cumpriu uma função, ainda que não uma promessa. E que você, dentro de tudo isso, fez algo profundamente humano. Tentou amar enquanto se descobria. E isso, mesmo sem o final que sonhava, foi verdadeiro. Há um momento nesse caminho em que você começa a sentir ternura por si mesmo. Não pena, mas ternura nascida da compreensão. Você se olha e vê alguém que fez o melhor que pôde com o que tinha. Alguém que ficou porque ainda não sabia como se sustentar sozinho. Alguém que se calou porque ainda não sabia falar sem medo. E ao invés de se julgar, você começa a se acolher. Essa é a verdadeira autoaceitação. E então, algo muda. Você já não quer fugir da relação, nem correr para outra. Começa a gostar de estar consigo. A enxergar beleza no próprio processo. A escolher com cuidado quem entra no seu espaço emocional. Porque já não precisa preenchê-lo com qualquer um. Você entendeu que seu tempo, sua energia e sua presença são sagrados. E que nem todos estão preparados para habitá-los com respeito. Aqui, permanecer se torna suave. Não pesa, não oprime. Você consegue estar, mesmo com a ausência afetiva do outro, sem desabar. Porque deixou de entregar sua vida emocional nas mãos de alguém. E isso transforma não só suas relações, mas sua maneira de estar no mundo. Você já não chega pedindo lugar. Chega a partir do seu centro. E se não houver espaço, não força. Segue seu caminho. Não pela reação, mas pela coerência. Esse estado não é perfeito. Há recaídas. Há dias em que você se pergunta se valeu a pena. Há saudades que surgem sem aviso. Mas agora você sabe que pode sentir tudo isso sem se render.
Porque seu centro já não depende do clima emocional externo. Você criou raízes. E mesmo que tremam, sustentam. E então, em um dia qualquer, talvez no meio de uma conversa banal, talvez em um silêncio inesperado, você entende que o ciclo se fechou. Que já não precisa mais ficar. Não porque o outro mudou, mas porque você mudou. E nesse instante, sem portas batidas nem discursos, você se afasta. Ou simplesmente para de investir energia no que já não vibra com você. Esse afastamento, quando chega assim, não dói como os anteriores. Não se vive como perda, mas como consequência natural. É a consequência de ter-se acompanhado até o fim. De ter-se escutado quando mais doía. E de ter-se escolhido quando era mais fácil se esquecer. Esse é o verdadeiro fim, quando a alma já não precisa que o outro te valorize para saber o quanto você vale. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque algo dentro de você, talvez ferido, talvez cansado, talvez esperançoso, precisava ouvir isso. Agora você sabe, o que dói também revela. E tanto se você decidiu soltar, quanto se decidiu ficar, o mais importante é que começou a se olhar com verdade. Você não está sozinho nessa jornada. Somos muitos aprendendo a nos amar sem permissão, a curar sem pressa, a nos reconstruir desde a raiz. E se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se agora mesmo. Porque este canal não é só um espaço de palavras, é um refúgio para almas que despertam. Compartilhe esta mensagem com quem precisa. E lembre-se, quando você decide se valorizar, o mundo inteiro começa a te enxergar com outros olhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua alma. Sempre.